12 anos da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Vamos falar hoje sobre a paternidade, que teve a sistemática adotada em vários recursos. E eu converso agora com a nossa convidada, a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Ana Brocanello. Doutora Ana, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Obrigada pelo um convite tão honroso para falar aí sobre os 15 anos da repercussão geral do STF. E a repercussão geral envolve ainda muitas decisões sobre o direito de família, né, doutora Ana? É tema sempre polêmico, sempre muito ativo dentro do nosso direito. Eu acredito que é um dos temas que mais tem desenvolvimento, são os temas de direito de família, porque eles tratam do nosso dia a dia, tratam com a evolução da sociedade, com a evolução dos relacionamentos. Ele acaba aí, né, sendo temas sempre muito atuais e muito dinâmicos dentro da justiça, trazendo aí para o STF também análise de processos necessários na regularização aí da situação. E doutora Ana, de uma maneira bem simples, o que significa então uma decisão do STF com repercussão geral? Nós temos muitas vezes processos, Sérgio, que violam, né, alguns tipos de princípios constitucionais. E aí vem vindo, né, através de recurso. Então tem o julgamento lá no primeiro grau, aí tem o julgamento no segundo, e aí os tribunais acabam violando de alguma maneira alguma norma da Constituição. Tem um choque, né, dentro daquela decisão, daquele processo com alguma norma da Constituição, e eles chegam no STF através de um processo de um recurso chamado recurso extraordinário. E a partir dali, eles têm que fazer uma análise, o STF é obrigado a fazer uma análise de diversos pontos políticos, econômicos, sociais e jurídicos, que vão fazer, naquele caso concreto que eles julgam daquele recurso extraordinário, a decisão que eles tomarem vão refletir em outros processos. E a partir dessa análise, que é essa repercussão geral, eles passam a fazer um filtro para os demais casos. Então, a decisão daquele processo vai valer para os demais. Muito bem, dentro então do direito de família, doutora Ana, temos dois temas interessantes que foram considerados como repercussão geral, os temas 392 e também o 622. O que cada um desses temas traz sobre paternidade? No 392, que até pelo número que nós vemos ele é um pouco mais antigo, ele fala exatamente da questão, né, é uma repercussão geral de um recurso extraordinário que julgou um processo de que o pai foi condenado numa ação de investigação de paternidade porque ele não realizou o exame de DNA. Então, não havia sido comprovado aquela paternidade biológica, porque a pessoa, na época, não tinha condições de realizar, né, através de uma maneira particular, o exame de DNA para se configurar. E acabou sendo condenada nesse processo de investigação. E essa repercussão geral diz exatamente o seguinte: voltou o processo lá para trás, ou seja, voltou praticamente na primeira instância, dizendo que era impossível, né, haver uma condenação por uma falta de exame, por uma questões financeiras. Neste caso foi pura e exclusivamente. Então, que ele só poderia responder se ele fosse considerado realmente pai. Essa repercussão do 392, se a gente parar para analisar, ela traz as questões, né, e a partir de então, sobre os exames. O governo, né, através do judiciário em si, fornece para a gente esse exame através dos institutos médicos legais de cada estado, aqui em São Paulo, através do IMESC, por exemplo, onde ele colhe o material. Se este pai, por exemplo, se nega a realizar o exame, é dado como pressuposto de paternidade, então ele não poderá, a partir de então, se utilizar da informação de, olha, não fiz o exame por falta, por questões econômicas, porque o Estado, né, o Judiciário e o Estado fornecem esse exame e passa a ser pressuposta essa paternidade. Então, fazendo ali os efeitos econômicos. Já na 622, né, eu acho que ela é a mais emblemática para o nosso direito de família ultimamente, que ela fala da paternidade socioafetiva. O que ela diz? Ela diz que a paternidade socioafetiva pressupõe, né, ela é superior
né, a questão de que ela vem analisando a questão justamente de que um pai não precisaria de um registro público para ter reconhecido aquela paternidade, aquele vínculo afetivo com a criança, né? Ela coloca que ela é tão boa quanto a biológica, então essa repercussão, né, a 622 traz isso. Ela diz que, e ela traz um tema super interessante, que é a multiparentalidade, de que a gente não precisa retirar o vínculo biológico para ter um outro tipo de paternidade, que seria uma paternidade civil. Paternidade, entenda-se, que diferente, né, aqui do tema 392, que a gente fala da biológica especificamente no caso do genitor, na 622 nós falamos de socioafetividade, e ela pressupõe tanto para pai quanto para mãe. Então, é paternidade e maternidade. Ela trata de uma evolução do direito afetivo, né, do direito de família na questão afetiva, posto que até a Constituição de 1988, nós havíamos o vínculo civil, né, filho eram aqueles advindos do casamento, havia uma diferença na filiação, e a partir da nossa Constituição não mais, e a partir até da 622, ela privilegia a paternidade e a maternidade socioafetiva, os vínculos de coração, igualando elas à paternidade e maternidade biológica de uma criança. Então podemos dizer, doutora Ana Brucanello, que do tema 392 para o 622 tivemos uma evolução da lei, ou são temas divergentes? Não, ele dá uma sensação a princípio, se a gente falar que uma diz que pressupõe que você precisa da biológica para condenar economicamente, né, aquele pai, versus que a gente diz na 622, dizendo, olha, a gente não precisa de um vínculo biológico, nós não precisamos de um reconhecimento numa certidão, num registro, né, civil, numa certidão de nascimento, para que faça valer essa paternidade, essa maternidade. Mas elas parecem a princípio divergentes, mas na realidade elas são uma evolução. Porque se a gente for pegar os tipos de filiação, nós temos as filiações biológicas, nós temos as filiações civis, que é através da adoção, incluindo aí a socioafetividade. Então, ao meu ver, ela é uma evolução e não uma divergência de temas. E essas decisões, a partir do tema 392 e também o tema 622, o que trouxe então de resultado na prática, principalmente nas questões de partilha de sucessões, doutora Ana Brucanello? Na 392 foi o que nós comentamos lá no começo. Ela traz a questão, principalmente, né, do norte, de que se o pai se nega, ele é considerado, né, é a presunção da paternidade, ok? Então, a 392, a evolução é esta, e a partir de então, ela vai fazer o quê? Questões econômicas no direito de família, como alimentos, questões de guarda, e entra depois na área da sucessão. A 622, ela vem mais especificamente, ela abrange não só o direito de família, porque a partir do momento que você tem um reconhecimento voluntário, né, dessa paternidade socioafetiva, a gente vai falar primeiro do voluntário, né? Daquela onde eu vou a um cartório ou eu vou perante a justiça e resolvo assumir uma paternidade. A partir deste momento que eu estou assumindo essa paternidade ou essa maternidade, eu estou assumindo também as consequências jurídicas e econômicas dessa situação. Então, dentro do direito de família, a partir do momento desse reconhecimento, você vai ter a obrigação alimentar, porque o direito aos alimentos daquela criança, daquele menor, daquele adolescente, é obrigação, então você passa com a obrigação alimentar e você passa a ter o direito de convivência. Então, essa é a questão familiar, né, dentro do direito de família. Já dentro da questão sucessória, cabe a questão de você como reconhecido, né, vou falar eu como no caso de herdeiro, você receber duas heranças partilháveis, né, cada um obedecendo a sua sucessão, as suas regras. Então, se eu sou filho único daquela pessoa que me reconheceu como filho socioafetivo, por exemplo, eu vou herdar única e exclusivamente 100% do patrimônio, ou se eu sou reconhecido e tenho, e esta pessoa que me reconheceu já tem um filho, vai ser dividido, então tem umas consequências patrimoniais
grandes a respeito da sucessão, e também haverá a sucessão inversa. No caso, eu como filho sócio-afetivo reconhecido venho a falecer, e como será a sucessão dos ascendentes neste caso, né? Este pai biológico dividirá a herança em 2, em 3, né? Então são questões que surgiram ao longo, lá atrás, né? Há 6 anos atrás, quando veio esse tema 622, foram regulados através de algumas questões, até mesmo de jurisprudência ao longo do tempo. Então ele faz. E fará também, né, as questões previdenciárias, né, Sérgio? Por quê? Porque a gente tem ali na linha sucessória, previdenciária, a divisão muitas vezes do reconhecimento da viúva com os herdeiros. Se esse herdeiro, por exemplo, for portador de necessidade especial, for portador de deficiência, ele também fará jus a essa pensão. Então também tem aí essa questão previdenciária. Então ela abrange não só a esfera do direito de família, como a sucessão e a previdência também. Doutora Ana Brocanello, esse reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, ele é feito de que forma? Extra ou judicialmente? Ele pode ser feito de ambas as formas, Sérgio. O que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão, né, que é o responsável por uma uniformização de todos os tribunais. Só para o nosso público entender, nós temos 23 estados, mais o Distrito Federal, então nós temos 23, contando com mais 24 tribunais diferentes dentro do Brasil. Cada um tem algumas leis, né, são unânimes, como, por exemplo, a nossa Constituição Federal, mas existem algumas questões de tribunal que modificam de tribunal por tribunal. E o Conselho Nacional de Justiça, eles estão tentando uniformizar dentro, não só na questão de programa, né, que nós advogados utilizamos para dar entrada nos processos, acompanhar, como o próprio judiciário, eles estão tentando uniformizar isso como algumas decisões. Então, o Conselho Nacional de Justiça também faz as questões de cartório, de registro de imóveis. Então, ele vem soltando algumas situações ao longo desde esse reconhecimento da paternidade socioafetiva. Então, primeiro, salvo engano, na resolução 63 do Conselho Nacional, vinha dizendo que esse reconhecimento podia ser extrajudicial, feito tanto para menores, quanto para maiores, quanto para o adolescente. Ele não traziam regras. Precisou ser aperfeiçoado, e a partir da resolução 83, o que ele vem dizendo? Que os reconhecimentos de paternidade e maternidade socioafetiva do menor até 12 anos, obrigatoriamente terá que ser feito de uma forma judicial. Por quê? Porque o Ministério Público vai intervir, vai verificar justamente para que não haja as questões de manobras financeiras, para que não haja aquele reconhecimento socioafetivo numa imposição, para que aquele vínculo seja verdadeiramente comprovado. Então, da criança até os 12 anos, ela obrigatoriamente, esse reconhecimento é feito através da justiça, correndo dentro das varas da família, onde aquele pai vai colocar aquela ação do reconhecimento, trazendo como na outra parte do processo, ele vai trazer aquela criança, né? E vai ali fazer as provas. Juntar certidão de nascimento, casamento, vai trazer também fotos, tudo para comprovar aquela afetividade. Mas, principalmente, vai ter uma questão muito importante. Vai ser obrigatório o consentimento do pai e da mãe biológicos dessa criança para inclusão, né, do nome deste pai ou desta mãe socioafetiva. Isso é de suma importância, Sérgio. Por quê? Porque traz, né, para que evite justamente a questão de que esse pai biológico seja preterido, como a gente acabou de dizer, que ela tem um pressuposto de que o pai socioafetivo supera, né, que esse vínculo socioafetivo supera o biológico, para que esse pai também não tenha um detrimento e ele tenha o conhecimento dessa situação, esse pai e essa mãe. Então, obrigatório vai ser no judicial. A partir dos 12 anos, dos 12 até os 18, pode ser feito extrajudicialmente. O tabelião vai poder ele vai fazer essa admissibilidade, essa averiguação dessa situação de vínculo,
ele vai juntar ali também todas essas provas que nós juntamos dentro do judicial, nós vamos juntar dentro do extrajudicial, fotos, ele vai poder ali a transformar toda aquela situação que ele averiguou, né, da documentação apresentada através de ata, vai dar a sua fé pública, e aí, neste caso, não só o pai biológico do reconhecimento, como a mãe, como o pai socioafetivo, o adolescente de 12 até 18 anos também firmará o seu consentimento dentro desse processo, dizendo que ele também reconhece aquela socioafetividade. Então, ele é trazido para esse processo extrajudicial. E a partir dos 18, o reconhecimento é feito única e exclusivamente pelo reconhecido e por aquele pai ou aquela mãe socioafetivo, e neste caso não precisa da averiguação da situação da afetividade através de fotografia, documental, ela é feita diretamente entre os dois, e a inclusão não depende ali da aprovação dos pais biológicos para que ela ocorra ali no cartório. É bem complexo tudo isso, essas informações, mas sim. Dentro desta questão que envolve a paternidade afetiva, né, socioafetiva, a criança, a pessoa pode ter 2 pais, 2 mães, 4 avós, 8 avós e assim por diante, doutora Ana? Sim, vai ser colocado todo mundo. Uma das questões, tá, Sérgio, trazido aí para... Vamos tentar clarear e trazer o tema. Tudo isso que nós falamos é tudo muito técnico, né? Tudo Sim. muito jurídico, né? E o público deve estar pensando, nossa, que coisa complicada. Não é. É uma maneira mais fácil. Precisamos ter ali uma ferramenta de averiguação, tanto no judicial, para que a coisa realmente não parta, né, para uma obrigação, porque é o que eu falei, uma vez reconhecido, não tem como a pessoa voltar atrás. Então, o que acontecia muito, né, e por isso a gente foi tendo essa evolução do Conselho Nacional de Justiça, foi havendo um ajuste, como toda lei quando sai, como toda jurisprudência quando ela é feita, né, ela vem sofrendo os ajustes ao longo do tempo, né. Então, o que acontece dentro dessa situação? O pai, a pessoa casava novamente em segundas núpcias, e aí forçava, né, principalmente aquele pai a fazer o reconhecimento, porque aquela criança não tinha, por exemplo, um pai na certidão de nascimento, ou ela queria, muitas vezes até por forma de vingança, para punir o pai biológico, né, tentar uma exclusão daquele pai biológico, então ela forçava. E aí, quando ela se separava desse segundo matrimônio que havia reconhecido, o cara virava, procurava um advogado e falava assim, tá, mas eu não quero ser pai dessa criança. Eu fui obrigada, eu assinei o documento para parar toda a confusão dentro de casa, e eu não quero, eu não necessito, não vejo, eu não quero mais ser pai. Então, não funciona mais desse jeito. Por isso que tem que ser um processo todo instruído, que todo mundo tem que entender que aquilo, uma vez reconhecido, né, que esse vínculo, uma vez reconhecido, não volta atrás, e que ele tem realmente obrigações, a partir de então, de prestar, por exemplo, alimentos, né? E que se ele não presta os alimentos, chamados a prestar, né, a pensão alimentícia, a pagar a pensão, ele inclusive vai preso. Por isso que existe essa situação. Uma das questões que muita gente trazia era se haveria ou não a necessidade de incluir os avós, né? Por exemplo, eu, Ana, estou fazendo o reconhecimento da maternidade socioafetiva dos meus enteados. Será que eu sou obrigado a chamar meus pais a participarem dessa relação jurídica? Porque uma vez que eu faltar no direito de representação, meus filhos serão herdeiros diretos. Então, se eu não tenho filhos, isto poderia ir, por exemplo, para o meu irmão, poderia ir para o filho do meu irmão, e aquele filho da qual eu estou assumindo não é neto biológico dos meus pais, eu deveria estar colocando eles, né? Eu deveria colocá-los no polo passivo para eles também dizer se eles consentem ou não, se eles entendem que aquele menor é seu neto socioafetivo. Isso é uma das coisas que foi definido, que você tão pouco perguntaria para os seus pais, né, sobre a paternidade ou a maternidade biológica, em que então você não é obrigada a dar ciências àqueles avós dessa situação da paternidade socioafetiva. Então, acaba a justiça aí colocando a imposição a esses avós daquela criança reconhecida
ou pela socioafetividade. São temas polêmicos, são temas que vieram, né, evoluindo, mas ainda há um grande questionamento a este respeito, Sérgio. Muito bem, doutora Ana Brucanello conosco hoje nestas reportagens, nessas entrevistas especiais sobre os 15 anos da repercussão geral aqui no STF, hoje falando sobre paternidade. Advogada especialista em direito de família e sucessões. Doutora Ana Brucanello, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e as suas considerações finais. Eu quem agradeço sempre, Sérgio, pelo convite, pelo carinho que a Rádio Justiça há tanto tempo tem comigo. Fico muito feliz, festejo, né, a evolução que o STF nos ajuda, né, dentro do dia a dia. A gente sempre tem, né, dizendo que o judiciário legisla, né, é uma das grandes situações, mas não é. Ele simplesmente regula as situações das lacunas da lei, e é para isso que o nosso Supremo está aí para nos ajudar no dia a dia. As considerações finais procure sempre um advogado para te orientar. É aquela questão da prevenção. Estou tentando entender que tipo de relação, preciso entender que obrigações, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, antes de realizar um reconhecimento. Ok, você não precisa muitas vezes da intervenção de um advogado para realizar reconhecimento, por exemplo, perante o cartório, não precisa da assistência de um advogado, mas até que você chegue nesta situação, você precisa de uma orientação para entender que o tema, às vezes, é um pouco mais complexo, entender as suas obrigações, porque faz realmente questões patrimoniais, faz obrigações entre as partes, e para isso, somente um advogado especializado de direito de família poderá te ajudar. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Obrigada. 15 anos da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.